Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. É com enorme prazer que lhe peço a oportunidade de poder adentrar a tua casa desta feita, trazendo uma breve reflexão para o nosso dia de hoje, né? Intitulamos de Recomeçar é Preciso. Vamos fazer uma reflexão sobre o livro de Ageu nessas sexta-feira que vão se seguir, e espero que Deus fale poderosamente ao seu coração em nome de Jesus. Amém? Podemos fazer a leitura, começar. Vamos ler no livro de Ageu, começando do capítulo 1, uma reflexão rápida para a nossa meditação no dia de hoje. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, eis que a palavra de Yahvé foi anunciada por intermédio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zerubabel, filho de Selatiel, ao grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, nos seguintes termos: assim diz Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Este povo murmura, não chegou ainda o momento certo, o tempo para se reconstruir a casa de Yahvé. Por este motivo, a palavra do Senhor foi uma vez mais comunicada por meio do profeta Ageu, dizendo: porventura é tempo de habitardes em casas com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim ordena Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Considerai, pois, o vosso passado. Amém? Essa é a palavra para a nossa reflexão daquilo que queremos trazer hoje. O profeta Ageu é o primeiro profeta a profetizar após o período do exílio babilônico, após que eles são libertos pelo rei da época, o rei Ciro. Ele é liberto, então ele é do primeiro profeta a profetizar após o exílio, né? Porque após o exílio existem 3 profetas: Ageu, Zacarias e Malaquias. E Ageu é o primeiro profeta a profetizar, a trazer uma palavra para o povo de Deus depois do exílio. Por que Ageu profetiza depois do exílio? Muito bem. A história nos diz que o povo foi preso, levado cativo pelo rei da Babilônia, porque o povo tinha desobedecido a Deus, tinha transgredido os mandamentos. Por esses motivos, eles foram levados cativos, eles foram levados presos. Mas existia uma profecia que após 70 anos, eles seriam libertos do cativeiro, que o rei Ciro, quando assim assumisse o trono, libertaria o povo de Deus. Rei Ciro assume, essa profecia chega ao seu conhecimento, ele por sua vez toma a decisão, liberta o povo de Deus. O povo de Deus agora liberto, retorna para sua terra com os despojos que o povo da Babilônia tinha tomado. O rei Assírio devolve, manda que eles reconstruam as suas casas, o templo de Deus, leva de volta o tesouro que tinha sido levado, e para reconstruir, o povo agora volta para sua terra, começa a reconstruir as suas casas, as suas vidas, o templo de Deus. E agora o que é que acontece? Chega o povo que habitava naquela terra, os historiadores vão dizer que eram os samaritanos, e pedem para fazer comunhão com o povo de Deus, para que eles possam os ajudar. Mas os samaritanos são pessoas mistas, que eram o restante do povo que ficou na cidade, que não tinham sido levados cativo para a Babilônia, e que ficaram, e que se introduziram com casamentos mistos, com culturas pagãs. Ou seja, a intenção deles não era ajudar e nem adorar ao mesmo Deus, mas eles queriam se juntar ao povo para atrapalhar com o andamento. Porque deixa eu dizer uma coisa: quando o povo de Deus se levanta, começa a fazer alguma coisa e começamos a agir, aí as pessoas começam a se levantar para tentar nos atrapalhar e para tentar impedir a obra e o chamado de Deus em nossas vidas. Eu não sei o que você tem pretendido fazer, eu não sei o que você está pensando em fazer, mas deixa eu aqui te avisar: todas as vezes que nós nos levantamos para agilizarmos ou para fazermos alguma coisa em prol da obra de Deus, os opositores se levantam. Foi assim no tempo de Ageu, e é assim nos dias de hoje também. Quando não fazemos nada, ninguém se levanta contra nada, mas quando começamos a agir, os inimigos se levantam. E o interessante é que eles vêm se passando por falsos amigos, querendo parar a obra de Deus em nossa vida. Essa é a intenção, porque quando ninguém faz nada, ninguém vem ajudar. Quando começamos, todo mundo aparece dando uma de bom moço para ajudar. Mas o homem de Deus
reconheceram as artimanhas, isso está lá no livro de Esdras, se você for estudar lá você vai ver, reconhecendo as artimanhas do inimigo, o que é que eles fazem? Eles recusam aquela pseudo-ajuda, eles não querem aquela ajuda e dizem, olha, deixa que nós fazemos, porque o que é de Deus, então é aquilo que o povo de Deus vai fazer. Então, eles entendem aquilo como se fosse um desdém da parte do povo de Deus, e agora o que é que eles fazem? Tentam parar a obra. Eles vão até o rei, inventam falso testemunho, contam histórias que não aconteceram e algumas sim tinham sido verdade, mas como o tempo é breve, eu querendo resumir, o que é que acontece? O rei agora dá um edito, manda que a obra seja parada, o povo agora para a obra. Então aquilo que tinha se começado se para, porque vem agora um edito, uma carta do rei, mandando que a obra fosse parada, porque aqueles que se diziam serem amigos entram com falsas conversas e faz com que a obra para em aproximadamente 536 antes de Cristo. O texto vai dizer que ela passa aproximadamente 16 anos parada, porque em 520 surge agora Ageu, no cenário, trazendo uma palavra da parte de Deus. A Bíblia não nos conta a genealogia de Ageu, não fala sobre os seus descendentes, sobre o seu pai, não conta de ele vem, e termina o livro, a gente também não sabe qual é o final da sua história, nem para onde ele vai, mas o importante é que Deus o levanta em um momento que as pessoas agora deixaram o tempo de Deus de lado, começaram a pensar em sua própria vida, a agir pensando em si mesmo. Aí no versículo 4, a Bíblia diz que eles vêm com uma desculpa dizendo, não é tempo de recomeçarmos ou de fazermos a obra de Deus, porque isso é uma palavra que Deus diz, olha o que ele diz, porventura este povo murmura, no versículo 2, dizendo, ainda não é o tempo certo ou o momento para se reconstruir a casa de Deus. Aí Deus, por intermédio do profeta, ele traz uma palavra contra isso que eles disseram, dizendo, porventura é tempo de habitardes em casa com luxuosos acabamentos, enquanto a minha casa continua em ruínas. Então, em resumo, o que é que o povo tinha? Apenas uma desculpa para não fazer aquilo que era o certo, que era fazer a obra de Deus, continuar com aquilo que Deus tinha chamado para que eles continuassem. Então Ageu se levanta para despertar o povo, para que recomece a obra de onde eles pararam, porque o importante é terminar, é fazer, porque a obra de Deus está em primeiro lugar. Aí ele chama a atenção deles dizendo, o Senhor dos Exércitos, considerai pois o vosso passado, ou seja, pensa para que eles meditem, para que eles reflitam sobre aquilo que tinha acontecido em tempos passados, o que foi que aconteceu quando eles buscavam a Deus, quando eles tinham a Deus como prioridade, tudo aquilo que eles faziam prosperava, era grande, mas no tempo aqui que eles pararam de fazer a obra de Deus pensando em seu bel prazer em suas próprias casas, o que aconteceu? O que eles faziam não produzia, não rendia, porque a Bíblia diz em Mateus no capítulo 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque quando Deus é esquecido, todo o serviço que a gente faz, ou todo o nosso trabalho é vão, não prospera, não tem lucro. Então o que ele está dizendo? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque eles estavam trabalhando muito e ganhando pouco. Se você for ler os versículos dos 7 em diante, ele vai dizer, vocês plantam, mas colhem pouco, trabalham muito, mas o salário é pequeno, e aquele que tem salário junta em um saquetel furado. Mas ele diz, olha, cortai madeira, fazei a minha casa, olhai para mim, e a vossa história será mudada. O que eu quero trazer para nós nesta noite como reflexão, é tempo da gente nos voltarmos para a obra de Deus, é tempo de recomeçarmos, é tempo de atarmos as mãos ao arado e fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós temos que nos esquecer um pouco do nosso próprio umbigo, de deixar de pensarmos em nós mesmos e pensarmos um pouco mais na obra de Deus, e você vai ver que você vai prosperar em abundância, que tudo que você fizer vai ter êxito, que todo o seu trabalho vai prosperar, porque Deus ajuda todos aqueles que se detêm em fazer a sua obra, que se aproximam dele, que buscam a ele em primeiro lugar. Então esta é a reflexão que eu deixo para vocês nesta noite, para mim nesta noite, que busquemos
em primeiro lugar o reino de Deus. É tempo de recomeçar, é tempo da gente jogar as mãos dos arados. Passamos um tempo aí parado por causa dessa pandemia, disso tudo que aconteceu. Aos poucos estamos voltando, mas a gente percebe que ainda tem algumas pessoas pelo meio do caminho, e Deus nos levanta nesta noite para dizer para você: levanta-te, o trabalho ainda não terminou, grandes coisas Deus tem para realizar por você, em você e através de você. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.